Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Alma Junguiana. Eu sou a Doriane Demuth e com esse vídeo eu trago para vocês algo que eu sempre tive isso em mente, né? Claro, eu amo compartilhar esse estudo com vocês, estudar juntos, né? O pensamento de Jung, a psicologia de Jung. Mas eu sinto essa necessidade de tentar fazer uma ponte com o que a gente vive, fazer uma ponte também com a pessoa que sou, né? De minhas experiências como não só da vida pessoal, mas enquanto terapeuta, né? Mas com os estudos, né, com as playlists e esse estudo que eu trouxe para vocês, então eu trago esse vídeo numa forma mais de conversar, de uma conversa, de trazer o que eu entendo, o que é essa minha relação com a psicologia de Jung, né? Eu não sei se vocês sabem, né, eu moro aqui já há 10 anos, aqui na Alemanha, e foi aqui na Alemanha que eu comecei a ter contato com a psicologia de Jung. Então deve ser mais ou menos aí a partir de 2013, embora eu tenha chegado aqui na Alemanha em 2011, mas que foi um processo mesmo de um momento muito intenso na minha vida, porque foi uma mudança muito brusca, embora eu já tinha morado aqui na Alemanha, mas não foi algo tão definitivo, foi mais ou menos quase 2 anos e estudando alemão na universidade alemã. Mas depois, quando eu retorno em 2011 para morar, né, para realmente viver enquanto imigrante, então foi um impacto psíquico muito intenso para mim. E não só questões pessoais, mas também questões profissionais, porque a psicologia aqui na Alemanha, embora aqui é o berço, né, de tantas escolas, de tantos estudos e pesquisas, e eu tô aqui na fronteira, perto de Küsnacht, né, na Suíça, a Áustria, com Viena, né, Freud, e aqui na Alemanha em si, mas eu sinto a necessidade desse olhar mais afetivo, mais emocional, mais humano. Eu sou um tipo sentimento, né? E não só por isso, eu sou uma mulher latina, não sou uma mulher europeia, não sou uma alemã, então tem algumas questões também culturais. Então, quando eu chego aqui na Alemanha, então, assim, a cabeça explode, né? Eu digo, meu Deus, o que é isso, né? Não só a questão da cultura, a mentalidade, toda uma infraestrutura, a questão da psicologia, a questão profissional, pessoal, também questões do meu relacionamento, né, com o meu esposo, que ele é daqui, é um alemão, nasceu aqui, né, então ele foi criado aqui, então há também um choque cultural dentro do relacionamento, mas a psicologia de Jung, ela foi surgindo para mim de uma forma, eu não sei se é exatamente esse termo que eu tenho que usar, mas com a questão mesmo da sincronicidade, que foram coisas que foram acontecendo, que a psicologia de Jung, ela foi entrando na minha vida de uma forma muito, assim, natural, espontânea, e que aos poucos isso foi me levando a um estudo, né? Eu comecei a procurar, eu comecei a ficar intrigada com as coisas que iam me aparecendo, tanto da minha vida pessoal, como frases e textos, artigos de Jung que foi assim, que foram cruzando a minha vida. E assim eu comecei, né, aprofundando o estudo, e quando foi em 2013, também acontece algo assim muito impactante na minha vida. Eu estava tentando, né, assim, junto com meu esposo,
de termos nosso primeiro filho, e a questão ali foi assim difícil, né, as tentativas. E quando foi em 2015, e eu já estava ali, né, estudando a psicologia de Jung, comecei com o homem e seus símbolos, e aí começa, né, prática da psicoterapia e outros textos. E em 2015, que quando eu me torno mãe, né, finalmente, então mais outro impacto. Eu acredito que sempre a questão mesmo da psique, né, que ela vai se deparando com situações que são externas e que mobilizam a questão interna, e que a questão interna que mobiliza o externo é né, esse paradoxo sempre. Então, essas questões que foram surgindo na minha vida, né, do externo, as questões, e que eu fui obrigada, algo em mim, né, brota aí, porque eu me vejo obrigada a olhar mais para mim, né, de ver, meu Deus, o que é isso? Eu preciso aqui, ao mesmo tempo que tem essa questão do interno, as questões, né, que estavam ali brotando, influenciando a minha vida, ao mesmo tempo eu estava percebendo que eu estava tendo a necessidade de ter algo que me colocasse em terra, né? Então eu acredito que o inconsciente, né, começou ali a ferver, vamos dizer assim. Então eu precisava também de algo que me sustentasse com o pé no chão, porque eu acredito que se eu não tivesse tomado consciência disso e ter buscado alicerces, né, algo que me colocasse raízes no chão, eu teria talvez enlouquecido, né, talvez ali o meu inconsciente tomasse conta de toda a situação ali, seria muito complicado. Então essas raízes que eu busquei, que eu coloquei ali na minha vida, né, na questão mesmo da consciência, de que, bem, eu sou uma filha, né, ou seja, eu pensei na minha mãe, pensei na minha família no Brasil, olha, e é uma família que acredita em mim, que me respeita, que tem uma admiração, a minha mãe, né, a minha relação com a minha mãe. Então eu pensei ali, olha, eu tenho meu papel aqui de filha, sim, eu pensei nisso também, de que, olha, eu sou uma psicóloga, eu estudei sobre a psique, eu vou me concentrar aqui, tentar encontrar o meu equilíbrio, e eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe. Então eu sou filha, uma, né, possível ou futura mãe, sou psicóloga, eu sou uma mulher que tem a minha história, tenho a minha ancestralidade, também pensei isso, né? A minha avó, que é uma mulher forte. Então, vamos aqui, né, ficar em terra. E essa minha relação com a psicologia de Jung, ela já começa daí, das crises. Embora antes, claro, eu tive os meus momentos, né, existenciais, as minhas questões anteriormente, mas eu não tinha tido essa oportunidade e essa chance de ter me deparado com Jung, nem muito menos na universidade, né? Eu tinha me formado na universidade em 2003, em Alagoas, né, na Federal de Alagoas, que eu acredito que sim, eu estudei bastante, mas tinha uma questão forte ali da psicanálise, também tinha da comportamental, tinha também esse olhar para a questão da psicologia humanista, mas o forte ali era a psicanálise. Embora eu tenha caminhado, né, nesse trajeto aí da psicanálise, ter estudado, e que hoje eu percebo que sim, né, foi válido, claro,
mas eu sempre senti que faltava algo, tá? Me chamou muita atenção quando eu estudei a psicanálise lá, né, nesses anos da universidade, que era a questão do inconsciente. Mas algo ali me traziam assim, muitas dúvidas, ainda não estava algo muito claro para mim. Então, anos depois, né, em 2011, quando eu estou aqui, e depois 2013, que eu começo a entrar em contato com a psicologia de Jung, então é como se, para mim, muita coisa fizesse sentido para mim, tá? Para mim. Porque à medida que eu fui estudando, que eu fui conhecendo mais Jung, o pensamento de Jung foi fazendo ressonância com as minhas vivências, com a minha psique e também, e que eu acho assim brilhante, que assim para mim é fundamental, também fazendo uma ressonância com a minha atividade enquanto psicóloga, enquanto psicoterapeuta, né? Com as escutas, porque quando eu entro em contato, né, com a psicologia de Jung, eu já tinha mais ou menos anos de experiência na clínica, com aquele olhar psicanalítico, mas que para mim, como eu falei anteriormente, faltava algo, tá? Mas essa era a minha abordagem. Mas aí eu fui mais entrando ali pela a abordagem da Melanie Klein, do Winnicott, que eu gosto muito, mas era um olhar psicanalítico. Então, quando eu encontro com Jung, vamos dizer assim, então eu já tinha anos de clínica e também as minhas questões, né, existenciais, as minhas questões, as minhas problemáticas, as minhas crises, os meus conflitos. Então, quando eu me deparo com Jung, as coisas vão fazendo sentido para mim. Vejam bem, para mim, porque quando a gente se identifica enquanto terapeuta e enquanto ser humano, porque eu acredito, na minha opinião, e também é algo que eu gosto muito de Jung, é que ele fala também disso, é que o psicoterapeuta, ele traz a sua psique para a cena, né? Então, começa a fazer, assim, sentido, começa a se encaixar, entre aspas, que eu não gosto dessa palavra, se encaixar, mas que vai ali para mim, abrindo um outro mundo. E, como se diz, né, no ditado, a ficha começa a cair. Então, depois que, né, a vida segue e que eu também tenho os meus conflitos, as minhas questões, porque, né, como eu falei, né, a vida pessoal é algo muito importante para o terapeuta. A sua vida, o que ele tem como verdade, a sua verdade, mas que é uma verdade, né? É por isso que eu vou frisar várias vezes isso, por isso que tem essa identificação da minha parte com Jung, porque ele fala disso, que esse terapeuta, ele não sendo hipócrita, ele tendo compromisso com a sua moral, com a sua verdade, mas ele tem esse olhar flexível, porque se ele entra em contato com outra psique, ele não tem que impor a sua visão de mundo, a sua verdade, a sua forma de entender. Mas é importante que ele compreenda que a pessoa dele não fica do lado de fora da terapia, da psicoterapia. A sua psique está lá, está presente, e que vai entrar em contato com a do seu paciente. Então, essa minha relação com a psicologia de Jung, ela vai falar de uma prática
enquanto terapeuta, né? Enquanto terapeuta Doriane, mas vai falar também de uma Doriane, que é mulher, que é negra, que é nordestina, que tem a sua ancestralidade, que tem a sua história de vida, que tem o seu contexto familiar, tem uma cultura, né? E que hoje, com quase, um pouco mais de 10 anos, eu vivo entre duas culturas, entre dois mundos, porque a Alemanha e o Brasil é praticamente dois planetas diferentes, né? Enfatizando isso. Então, eu vivo nessas duas constelações, de também ter que pensar cotidianamente em duas linguagens, em dois idiomas, que são distintos, e que também trabalho com a psique. Então é essa Doriane. Então é essa Doriane que está também dentro de um processo, né? Então eu vivo nestes contextos, vamos dizer assim, são vários, né? E que sou atravessada por aspectos aí bem complicados, né? Que é a questão de você ser mulher, de você lidar com a maternidade, de você estar diariamente nesse trabalho psíquico, né? Que é meu. E quando também eu estou em contato com os pacientes, e que esse ano eu resolvi, assim, diminuir um pouco, porque eu quero me dedicar mais aos estudos, né, da psicologia de Jung, a questão também da maternidade. Eu não quero perder essas fases, né? Essa fase inicial do crescimento da minha filha. Eu quero estar muito presente, porque a maternidade, ela impulsiona a mulher para um desenvolvimento, né? Eu acredito, e está sendo para mim, né, essa vivência. Então eu estou num bombardeio de desenvolvimento por todos os lados, né? Enquanto mãe, né, enquanto estrangeira, mesmo que eu tenha a cidadania alemã, eu nunca vou ser uma alemã. Mesmo que eu viva aqui o resto da minha vida, eu nunca vou ser uma mulher alemã. Mas também eu não vou ser mais aquela brasileira que hoje mora no Brasil, que está constantemente pegando essas influências da mudança do país, né? Eu posso estar vendo aqui por outro prisma, do outro lado do mundo, mas eu não estou lá. Então, esse Brasil que há 10 anos eu deixei, ele não é mais, né, aquele Brasil. Então, aquele Brasil de antes, hoje, ele é um outro Brasil. Então, eu estou nesse processo contínuo, e que a psicologia de Jung, essa minha relação com a psicologia junguiana, ela é uma psicologia que, ao mesmo tempo, na minha vida, ela tem um impacto paradoxal, porque ao mesmo tempo que ela está ali, mexe com o meu inconsciente, mas também ela tem um papel na minha vida de me manter com raízes no chão, né? Com as raízes na terra, para que eu não seja dominada por esse inconsciente. Porque sempre que, né, principalmente em momentos muito difíceis, quando teve o isolamento social completo aqui na Alemanha, foi terrível, né? Porque a Alemanha, ela foi bem rígida nisso, então nós ficamos isolados completamente. Então, o inconsciente ali trabalhando, né, ali sendo estimulado, e eu tinha sempre isso em mente: olha, espera,
Eu sou uma psicóloga, eu dou aula de psicologia, eu pesquiso psicologia, né? Eu escuto pacientes, eu escuto outras pessoas. Então, por favor, se mantenha, né, enraizada. Não se perca. E Jung teve também isso, né? Esses momentos que ele, para que ele não enlouquecesse, né? Nos momentos mais cruciais na vida dele, principalmente quando ele tem aquelas, né? As imagens que brotam do inconsciente, quando ele vai escrever o livro vermelho, né? Quando ele começa nesse confronto com o inconsciente. Então, ele deixou ali muito bem frisado para ele de que ele é um médico, ele é um psiquiatra, ele é um pai de família, né? Ele é um militar, né? Um capitão do exército da Suíça, que por passagem, né? A gente há de dizer que é algo muito sério, né? É uma responsabilidade imensa. E então, eu consegui também fazer isso na minha vida, né? E sempre que possível eu faço. Então, essa psicologia de Jung, essa minha relação com a psicologia, ela não é os livros. Ela não é apenas a leitura. A questão da, entre aspas, teoria, que não é teoria, mas não é algo teórico. Eu vivo essa psicologia no meu dia a dia, porque eu sinto, né, que eu sou um tipo sentimento, né, eu já percebo ali, eu já, né, tenho esse meu entendimento, introvertida, sou uma pessoa muito intuitiva, que me ajuda muito no meu trabalho, que me ajuda muito quando eu tô com esses textos, quando eu estudo Jung, quando eu leio Jung. Eu acredito que me ajuda muito, né? Essa questão, essa atitude, né? A atitude introvertida. Então, esse direcionamento da minha libido, não querendo dar aqui um teor, né? Mais de diagnóstico, não é, mas é porque eu observo e eu tenho esse olhar também para mim, né? Para mim mesma. Porque assim, não tem, né? Não tem como. Eu tô em contato com muita coisa, né? Com muito conteúdo, não só meu, como de outras pessoas. Então, se num dia eu atendo 4 pessoas, ou 2 pessoas, 4 pessoas, então a minha psique ali, ela foi, vamos dizer assim, entre aspas, bombardeada por todo esse conteúdo. E que se constela na minha psique, né? Então, é importante, sim, esses estudos, me ajuda muito, abre um universo, né, um mundo imenso de compreensão, de entendimento, também de dúvidas, né, também de dúvidas que fazem parte, né, desse processo, mas é algo assim que não só desse contato diário, mas na minha vida mesmo, prática, né? Enquanto terapeuta e enquanto Doriane. Porque eu percebo questões assim no meu casamento, questões familiares, né? Com familiares no Brasil, a minha relação com a minha filha, com outras pessoas, como uma introvertida, né? Tô sempre fazendo esse movimento, né, de olhar para mim. Mas algo que eu queria trazer muito aqui para vocês, eu não gosto muito de falar assim, eu tô num processo de individuação, porque eu prefiro nem tá frisando isso, né? Mas quando a gente pensa, né,
um terapeuta junguiano, ele vai ter como esse olhar, como um objetivo no seu trabalho, o processo de individuação das pessoas? Não deveria, né? Não deveria. Porque esse processo de individuação, nem todos os pacientes eles vão trazer isso na análise, né? Essa necessidade, porque é o inconsciente que vai ali dar esse direcionamento. Porque nem o terapeuta e nem o paciente, eles já sabem de antemão o que vai acontecer ali naquela análise. E um número muito assim pequeno, vamos dizer, de pacientes que eles vão para análise e que vão trazer esse processo, né? Essa necessidade do inconsciente de caminhar nessa trajetória, né? De seguir esse processo de desenvolvimento psíquico, que é o processo de individuação. Não necessariamente, muitos pacientes vão trazer coisas do cotidiano. Então, quando eu também falo desse processo de individuação e essa minha relação com a psicologia, né, de Jung, é de entender que o inconsciente é pura natureza. Então, eu não tenho que trazer aqui ferramentas, formas, né, de desencadear processo de individuação de ninguém. Se eu mesma, na minha vida prática, na minha vida individual, né, individualmente falando, eu procuro ouvir, né, essa voz interna, deixar que essa natureza, o inconsciente, o meu inconsciente, ele que dê esse direcionamento. Claro, sempre lembrando que o papel da consciência é imprescindível. Imprescindível. Porque não tem como, né? Ter esse contato com o inconsciente desconsiderando a consciência. Então, se eu entendo isto, que o inconsciente é natureza, que é algo que é espontâneo, é algo que vai ser natural, que não vai ser, vamos dizer, forçado, que não vai ser mobilizado de uma forma que tem ali o domínio da vontade, que é a consciência. Ah, eu quero agora entrar no processo de individuação. Se eu entendo que não existe isso, né? Que o inconsciente é pura natureza. Então, eu trago isso para o contato psicoterapêutico, para a realidade, né? O contexto de uma psicoterapia, no meu contato com outra psique do meu paciente. Porque eu vivencio isso já na minha vida prática. Eu tenho esse entendimento. Eu tenho esse olhar. Então, a psicologia de Jung, essa minha relação com a psicologia de Jung, ela transcende o meu contato com o meu paciente. É algo bem, vamos dizer assim, é como se fosse a ligação entre esses dois mundos, entre essas duas realidades, que é a minha vida pessoal e eu enquanto terapeuta, porque não se desvincula, porque quando eu entro em contato com esse paciente, eu sou a Doriane. Sim, eu tenho responsabilidades e compromisso enquanto terapeuta, sim, que é o respeito, o sigilo, entender que da mesma forma
que a minha psique, ela tem o seu lugar, né? O seu lugar de ser respeitada, de ser considerada, então eu considero também o do meu paciente. Assim eu entendo. É assim que eu tenho para mim. Então, a minha relação com a psicologia de Jung, assim, como eu falei anteriormente, é algo que me traz para o criativo, para as fantasias, as imagens, de ouvir essa voz interna, de entender quem é essa Doriane, mas também ela me coloca na terra, me enraiza, me coloca em um lugar em que eu perceba, bem, Doriane, né? Você também tem as suas responsabilidades. E o que mais me fascina, né, em tudo isso que eu estou trazendo para vocês, é quando eu percebo, né, que mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, né, e conflitos e questões muito intensas, eu consigo, talvez não imediatamente, mas que lá na frente eu consigo entender que eu tenho que passar por esse processo e que a minha consciência, ela se expande e que a gente tá sempre né, nessa espiral, e que eu entendo, né? Então, quando as pessoas falam, eu tô individuado, né? Eu tô em processo de individuação, eu sou uma pessoa que já tô mais lá na frente, gente. É doloroso. É um processo que não vou entrar muito em detalhes, mas não é algo que você fala, que você já finalizou. É um processo, né? Enquanto a vida, você tá ali, né? Nessa fase, nesse desenvolvimento, nessa ampliação. Então, era isso que eu gostaria, né, de trazer para vocês, de sentir um pouco mais perto de vocês. Como eu falei anteriormente, é um processo, eu estou no meu processo de desenvolvimento, e que bom que eu estou, né? Que bom. Então, como é para vocês, a relação que vocês têm com a psicologia de Jung? Vocês conseguem sentir tudo isso que Jung fala, mas vocês sentem, tem um impacto na vida de vocês? Independente se vocês são terapeutas, psicólogos ou não. E se sim, se vocês conseguem também observar isso muito bem na prática clínica. Mas se não, né, independente disso, na vida mesmo, né, individual de vocês, o que essa psicologia de Jung, o pensamento de Jung faz ou não ressonância com vocês? Eu queria mesmo era conversar com vocês um pouco, e os próximos vídeos vou trazer também outras questões aí, e a gente sempre mantém um pouco mais de uma conversa. Então, um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!